Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Física Sem Purpurina. Meu nome é Alan e esse aqui é o primeiro vídeo da série que eu gostaria de fazer, chamada Física Pocket. Tá? Nela eu vou abordar alguns assuntos que têm me incomodado um pouco há bastante tempo e que eu não tive a oportunidade de falar ainda. Os vídeos mais complexos e bem produzidos do canal vão ficar um pouco mais para frente, porque eu estou numa fase bem complicada da minha formação agora. Eu estou no último ano do doutorado em Física e vai ser meio difícil de perder, assim, de gastar tempo para produzir material de qualidade para vocês. Então vai demorar bastante para sair. Enquanto isso, eu pretendo fazer esses vídeos de discussão em que eu vou abordar temas que eu acho que são próprios para as pessoas que estão tentando aprender matemática e física, tá certo? Coisas que são de experiência, relatos de experiência de alguém que gastou muito tempo tentando aprender certas coisas. Então hoje eu queria começar falando sobre um texto que eu publiquei recentemente no meu Facebook. Quem me acompanha no Facebook já viu o texto, que trata a respeito das diferenças e dos paradoxos que existem nas definições intuitiva e formal de limites de sequências convergentes. Então, para quem não sabe, uma sequência, quando eu falo aqui, é uma sequência de números reais infinita. Então, ela começa num termo e vai andando termo a termo e não acaba mais. A gente fala que uma sequência é convergente quando, e segundo a definição intuitiva do limite de uma sequência convergente, quando, conforme você segue a sequência de números, os números que você vai encontrando vão se aproximando, vão ficando cada vez mais próximos de um número específico, que é o limite da sequência. Então, cada termo que aparece na sequência é uma aproximação, a princípio, cada vez melhor, conforme você anda nessa sequência, desse número, que é o limite. Tá certo? Isso é o que a gente chama da definição intuitiva de limite. E qual o problema dessa definição que você deve estar pensando? Ora, da forma que eu falei, dá a entender que o limite é o final da sequência, digamos assim, né? Um final entre aspas. Por que entre aspas? Porque uma sequência infinita, obviamente, não termina nunca, não tem final. Então, eu acho que é muito paradoxal essa definição intuitiva, porque ela dá a entender que uma sequência infinita termina. Ela tem um valor exato que você chega depois de um tempo infinito, digamos assim. Essa ideia é uma ideia muito confusa. Ela me confundiu muito na época que eu estava estudando cálculo, né? Na verdade, na época que eu estudava cálculo, eu fui estudar o limite de funções, que é um tipo de limite mais complexo, tá certo? Mas quando você estuda, por exemplo, a análise real, o primeiro tipo de limite que você estuda é o limite de sequências, né? Pelo menos nos livros de matemática comuns, por exemplo, o livro do Elon Lages Lima, lá do IMPA, e nos cursos do Elon Lages Lima, que tem gravados no canal do IMPA, você aprende o primeiro limite, você aprende o limite de sequências, tá certo? Dessas sequências numéricas, ok? Como definir e como calcular. Então eu quero propor aqui para vocês uma definição intuitiva de limite diferente, tá? Que tem um espírito um pouco mais pragmático, num certo sentido. E por que eu vou falar sobre isso? Bom, essa definição de limite que eu proponho, ela tem a seguinte característica. Olha, ela não vai ser e não vai dar a entender que o limite é o final de uma coisa infinita. Eu quero retirar esse paradoxo. Ok? Então a definição funciona assim. E desculpa o barulho, tá certo? Mas essa definição funciona assim. Uma sequência é uma representação, uma sequência infinita convergente, a sequência infinita que tem limite, ela é uma representação de um número, que é o limite da sequência, da mesma forma que a fração, por exemplo, 10 meios, é uma representação do número 5. Então o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: você pode entender a sequência infinita como uma forma especial de escrever um número. Ela é um tipo de número, tá certo? Escrito de uma forma complicada, tá? A sequência convergente só dá para falar isso para a sequência convergente. E aí por que isso é útil? Porque veja bem,
Vários teoremas a respeito de limites de sequências têm uma característica de tentar associar para cada sequência convergente um número específico e, da mesma maneira que quando você tem várias frações equivalentes, existem várias sequências que têm o mesmo limite. E, de alguma maneira, essas sequências elas são, digamos assim, equivalentes entre si. Tá certo? Então, nesse momento que eu estou fazendo é que eu estou promovendo a sequência de ser uma construção meio doida para ser, digamos assim, equivalente a uma representação decimal de um número. Tá certo? Um tipo diferente de representação de um número. Então, mas para que serve essa representação? Olha, a sequência, na definição formal dela, o limite dela é definido da seguinte maneira. Você tem, conforme você andar na sequência, você tem como escolher, digamos assim, um intervalo de confiança do seu limite para números próximos. Então tem uma precisão que você pode escolher, ok, do seu limite. E aí, se você escolhe uma determinada precisão, sei lá, você tem um limite que é, sei lá, mas uma sequência que aproxima para um número 3. Nessa sequência, você consegue estipular, por exemplo, eu quero encontrar números que são diferentes de 3, no máximo por 1 milésimo. Tá? Tem 1 milésimo de diferença para 3. Então é uma coisa entre 2,999 e 3,001. Tá? A definição é, se você procurar longe o suficiente na sequência convergente, você vai encontrar um número que está nessa margem de erro. Sempre. Tá? E não importa qual é a margem de erro que eu escolher, se eu escolher a margem de erro 0.00001, tá? Eu só preciso andar mais longe na sequência, só preciso andar mais, que eu vou eventualmente encontrar um número que está lá dentro desse intervalo de confiança, para qualquer intervalo que eu quiser. Então a sequência infinita, ela contém as aproximações boas da sequência, tá bom? Das aproximações boas do limite, tá bom? Da sequência. Então é como se a sequência fosse uma forma longa de escrever todas as aproximações possíveis para um determinado número. Tá certo? Só que assim, como você pode aproximar um número de várias formas diferentes, você pode ter várias sequências diferentes que convergem para o mesmo número, e essas sequências são ditas equivalentes entre si. E essa é a ideia. Mais ou menos que nem você tem o 20 quartos e o 10 meios, todos são 5. Então elas são frações equivalentes. Tá? Então, nesse sentido, o limite ele não é mais o final da sequência. O limite agora ele é uma representação compacta da sequência inteira. Entendeu? Só que ela é uma representação compacta que joga fora um bom pedaço da sequência e tem várias sequências que vão ter essa mesma representação compacta. Tá certo? É um jeito compacto de escrever a sequência. E aí o que a gente aprende? Bom, no curso de análise, quando você vai estudar sequências numéricas, existe um grande esforço de provar, por exemplo, que se uma sequência converge, tá, e tem limite, esse limite só pode ser um único número. Uma sequência que converge, ela não converge para mais de um número. Tá? Convergir na definição formal de limite. Ok? Provar esse teorema quer dizer, então, que usar essa sequência para representar um número é uma boa forma de representar um número. Porque se a sua sequência convergente convergisse para mais de um número diferente, você não ia ter como usar uma sequência para representar um único número. Você ia ter que acabar representando mais de um número ao mesmo tempo. E aí ele deixa de ser uma representação boa. Tá bom? Então, tem vários teoremas assim que aparecem em análise quando você está estudando limites de sequência. Tem, por exemplo, o teorema de Bolzano-Weierstrass, que é o teorema que diz que uma sequência ela só converge, tá, se todas as suas subsequências convergirem para o mesmo lugar. Então, se eu pegar uma sequência infinita e for catando elementos dela para montar uma outra sequência infinita,
ela sempre tem que convergir para o mesmo número se a sequência original converge, tá bom? Da mesma maneira, isso é uma forma fácil de mostrar quando que uma sequência não converge. A sequência ela não converge se eu olhar para a sequência e eu conseguir catar elementos dela para formar outras sequências que convirjam para números diferentes, tá certo? Isso é equivalente a você dizer que, olha, a sua sequência original ela não vai te dar boas aproximações para o número único. Ela vai te dar, de uma forma confusa, aproximações boas para números diferentes. Tá? E aí você não tem como usar essa sequência para representar um número específico. Que nem você tem como usar uma fração para representar um número inteiro, por exemplo. Ou um número decimal para representar uma fração. Tá certo? Então agora a minha sequência deixou de ser um processo em que você vai andando e olhando, e ela virou uma coisa fechada que representa um número. E eu acho que isso ajuda muito na hora de pensar sobre por que as pessoas escolhem provar certos teoremas e não outros. Ou por que é que, mesmo sendo uma análise sobre aproximações, por que é que a gente consegue fazer cálculos exatos com esse tipo de construção? Porque uma vez que você sabe que certas sequências convergem para um número específico, não é difícil mostrar como que você combina sequências e usa o resultado dos limites para calcular os limites das novas sequências mais complexas. Tá certo? Então é uma forma de que você consegue, um jeito que você tem de calcular, digamos assim, o limite exato, né, a representação exata dessas sequências de aproximações infinitas. Ok? Então é um jeito de você não precisar fazer a aproximação. A aproximação está embutida. Você pode usar essa tecnologia de cálculo com sequências para poder construir fórmulas exatas de números que são aproximados. Entendeu? Então essa é uma das coisas que eu queria falar. Eu pretendo fazer mais vídeos assim ao longo do canal. Né? Eu pretendo fazer mais ou menos um por dia, essa é a ideia. Eu tenho bastante coisa para falar. E por favor, não se esquece de compartilhar esse vídeo, tá? E tocar o sininho, se inscrever para poder continuar recebendo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo do canal Física Sem Purpurina. E vamos lá, porque aqui é hardcore.